direção. Te adoramos, Senhor. Eu sou a meia. É isso que nós queremos, Pai. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Aleluia, querido. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. És o nosso refúgio, Verdade, Deus. Jesus. Tu és nosso refúgio, Senhor. Nosso refúgio. Eis-me aqui. Nosso socorro, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Tu és o nosso É refúgio verdade, Deus. e fortaleza, Oh, aleluia. nosso socorro. Socorro bem Nosso presente socorro, na hora da nosso angústia. Ah, Senhor Nosso Jesus, socorro. aleluia. Nosso Deus amado. Aleluia. Olha para essa nação, Senhor, essa noite, Pai. Olha para o Brasil, Senhor. Olha para o nosso estado. Olha para a nossa cidade, Pai. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Tu és Jesus, Jesus, aquele que tudo pode, aquele que tudo sabe. Tu és o Deus poderoso e nós confiamos em Ti, Senhor. Tu és a nossa rocha. Aleluia. Tu és a nossa rocha, Senhor. Ah, aleluia. Nosso socorro bem presente no dia da angústia, Pai. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Profetizamos, Pai. Profetizamos, Pai. Um tempo de abreviação, Pai. Profetizamos, Pai. Em nome de Jesus, cumpre o Teu propósito. Faz a Tua vontade, Deus. Nas nossas vidas, nas nossas casas, Pai. Fortalece o nosso espírito em Ti, Deus. Fortalece a nossa vida em Ti, Senhor. Aleluia. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou.
Ah, Senhor. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, Declara isso aí, amado. seja ao Rei, Declara na tua casa. glorioso Salvador. Declara aí, filha. Yeshua, Profetiza dentro do teu lar essa noite. Profetiza nos umbrais da tua casa, em nome de Jesus. seja ao Rei, Que Yeshua, Hamashia, Ele está presente na tua casa. Aleluia. Yeshua, Pai, eu profetizo essa verdade, Deus, nos nossos lares, Senhor. glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Aleluia, Jesus. Tu ressuscitaste, Senhor. Trouxeste vida nova à nossa casa. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. É verdade, Aleluia. Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Quero te convidar a profetizar agora, querido. Profetizar sobre a vida dos teus irmãos, da tua família que está aí ao teu lado. Profetizar sobre aqueles que estão assistindo. Amém. Profetizar sobre a tua igreja, os irmãos que tu conheces, que tu tem sentido falta. Profetizar sobre os irmãos em Torres, os irmãos no Brasil, os irmãos onde é que eles estão, em todo mundo. Que tu possa profetizar agora e não calar os teus lábios, tá bom? Aleluia. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Sobre a tua vida aí, meu querido. Sobre tua vida vou profetizar. Nós profetizamos daqui sobre a tua casa. Nenhuma maldição Nada te alcançará. liberamos essa palavra em nome de Jesus. Deus, Minha família, sobre a tua família. manancial, cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar que Deus quer libertar. Não vou calar
sobre a tua vida, abençoar, que Deus quer sobre Torres, libertar. sobre Rio Grande, sobre o Brasil, sobre a Itália. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma Maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Sobre tua vida vou profetizar. Nós profetizamos, querido. Nenhuma maldição te alcançará. nenhum vírus, nenhuma moléstia, nenhuma peste. Deus tem pra Em nome de ti Jesus. um manancial. Em nome de Jesus, sobre a tua casa, amado. Cujas águas Aonde tu estiveres, amado. faltarão. Nada sobre a tua vida. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia. Aleluia. Que a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nessa noite, amados. Nós estamos em alguns processos ainda de aprendizado, né? E então nós estamos transmitindo pelo Face, tanto da igreja, como também o meu, né? De forma particular ali o meu Face e também o Instagram. Só que a gente tem algumas instabilidades na internet, né? Que é própria, né? Do nosso ambiente, assim, que a gente vive, que não está tão avançado, e às vezes algumas instabilidades acontecem. Então, se cair, procura outra plataforma da mídia, ou Instagram, ou outra página do Face. Eu vi aqui que o Face da Brasa está tendo algumas instabilidades. Mas vamos lá, amado. O importante é que a gente tenha no coração o desejo de permanecer juntos nesse tempo. Eu quero dar alguns avisos para os irmãos, né? Como igreja aqui, né? De uma forma diferente. A gente lançou aqui, né? Tá aqui o hashtag isto vai passar, crendo em Deus, culto em família. Esta é a verdade que a gente crê, mas isso vai passar, mano. Vamos continuar crendo no Senhor, né? E esses cultos em família nos aproximando mais de Deus. E eu queria te fazer um desafio, mano. Você pegar uma foto da sua casa no momento que você está com a tua família adorando aí, agora mesmo, quando terminar aqui, tira uma foto e posta ali na página da igreja, né? Posta no teu Facebook aí, com essas hashtags. Isso vai passar, crendo em Deus, né? Culto em família. Coloca da tua família, coloca do teu irmão que está junto contigo aí. É um desafio para que a gente possa também, através das mídias, propagar essa verdade que nós cremos. Isso vai passar, isso já está passando. Em nome de Jesus, viu, amados? Também queria aqui, né? Pedir para os irmãos continuarem tendo os cuidados que são necessários, né? Aquilo que a gente tem sido recomendado fazer, né? A gente tem procurado até mesmo fazer esse culto aqui em casa, não indo lá na igreja, por uma prudência, também por obediência, né? E seguindo as orientações que nós precisamos ter de cuidado em relação à nossa saúde. Outra coisa, mas que é importante, aqui vai um desafio também, a gente não esquecer do próximo. Entender, hoje uma irmã me mandou uma mensagem dizendo que tinha uma cesta básica para abençoar uma família. Então fica aqui o meu desafio ao irmão. Você que tem alguma coisa, você que pode doar algo para alguém, você que está com a tua despensa, né, um pouquinho mais abastada que outros, ligue para um irmão, né, de repente você não precisa nem entrar na casa desse irmão, avisa ele, ó, estou passando aí e estou deixando na frente da tua casa, no teu pátio, uma cesta básica, algo que Deus colocar no teu coração para você abençoar, né, esse irmão. Né? Então, quando for no mercado, na padaria ou até mesmo na farmácia, compre um item a mais, compre uma coisinha a mais e abençoe alguém, né, que possa estar necessitado. Durante essa semana nós vamos ter as nossas reuniões de oração às 20 horas, também via internet. E quarta-feira o nosso culto, né, que vai ser dirigido pelo pastor Juarez, a partir das 20 horas, quarta-feira, também via internet.
A todos os irmãos da Igreja Brasa local, né, os irmãos que recebem a nossa cobertura, que entendem de Deus, né, dos seus dízimos e as ofertas, entrem em contato conosco, né, a gente pode explicar e instruir, né, você como fazer para dizimar, para ofertar, né, que é também de tamanha importância para a gente continuar nesse embate, nessa luta, né? E aqueles que estão nos ouvindo, que pertencem a outras igrejas, não esqueça isso, não esqueça de dizimar, não esqueça de ofertar, não esqueça de perguntar para o teu irmão também alguma coisa que ele possa estar precisando aí, viu? Então, desde já o nosso abraço, estamos com saudade, né? A gente está com saudade, está na igreja, saudade dos irmãos, mas vamos lá, isso aí vai passar, isso aí já está passando, e depois nós vamos fazer uma grande festa de confraternização, vamos estar todo mundo junto se abraçando e vivendo esse tempo. Amém, amados? Eu quero agora ter um tempo contigo, viu, queridos, ministrando uma palavra, e eu queria que você abrisse lá no livro de Atos 2, né? Nós estamos aqui como família, né, aprendendo também, como família, procurando também restabelecer coisas na nossa vida e vivendo esse tempo de Deus. Cuidando também para não engordar muito, né? Isso é importante, né? A gente precisa ter esse cuidado também, senão depois passa essa quarentena e vocês já viram, né? Aí nós vamos ter que correr aqui na lagoa, aqui no mínimo umas 10 voltas, né, por dia, para recuperar o peso, para mandar o peso embora. Aqui no livro de Atos, capítulo 2, né, eu digo que tem muitas coisas, aliás, tudo que está escrito na Bíblia, ela tem uma razão de ser. Tudo que está escrito na Bíblia é inspirado pelo Espírito Santo, que capacitou homens, né, de condições diferentes, né, com um estilo de vida diferente, em tempos diferentes, mas tudo, né, de uma forma direcionada por Deus, focou um tema, né? Cristo, a salvação do homem. Então a gente vê ali no Antigo Testamento todas as coisas convergindo para a pessoa de Cristo. E eu digo que não existe nada mais relevante, de maior significado para a história do homem, para a história da humanidade, que é a oportunidade que foi nos dada. Que oportunidade é essa? É Cristo entre nós. É Cristo vindo até nós, né? E através do seu ministério, através da sua vida, através da sua morte e da sua ressurreição, ele abre as portas, né, para que todos nós pudéssemos adentrar, né, diante da presença de Deus. Ontem eu estava ali um pouco com a Loísa e ela me perguntou sobre isso, né, o que é ser sacerdote. Eu tive a oportunidade de explicar um pouco para ela em relação a esse véu, né, que se rasgou de alto a baixo. E deu a oportunidade para mim e para você, para que hoje nós pudéssemos estar diante da presença desse Deus maravilhoso. Então a gente vê lá no Antigo Testamento as profecias messiânicas, né, apontando para esta realidade que era a vinda de Cristo, né? O ministério de Cristo estabelecido, né, predizendo, falando, profetizando, né, trazendo essa esperança através dessas profecias, apontando para uma realidade que iria acontecer ali adiante. Logo em seguida, quando nós passamos para o Novo Testamento, nós nos encontramos no Evangelho, e ali no Evangelho nós vemos o nascimento do Salvador, a forma como o Senhor agiu de maneira sobrenatural, usando a vida daquela mulher, Maria, usando a vida de Maria, de uma maneira graciosa, atrai os olhos do Senhor para a vida dela. A maneira como o sobrenatural de Deus, né, foi comandando, foi controlando, foi guardando, foi direcionando todo esse processo, né, do nascimento de Cristo, né, toda a proteção que ele deu a Maria, toda a proteção que ele deu a José, né, através das revelações, dos sonhos, através do anjo que se chega até ela. Então nós vemos desde ali o cuidado do Senhor, o maior projeto que ele tinha para as nossas vidas. O nascimento de Cristo, né, o nascimento do Salvador. Depois nós vemos Cristo, né, nos evangelhos crescendo, né, em entendimento e de uma forma também sobrenatural, porém humana, sendo usado por Deus, né, sendo usado pelo seu Pai em um ministério tremendo entre os homens. E o que nós aprendemos, né? Um Cristo que cura, um Cristo que restaura, um Cristo que transforma. Nós vemos a maneira pedagógica como muitas vezes o Senhor se relacionava e através dos diálogos, né, ele ensinava princípios tremendos.
né? Eu amo alguns textos da palavra de Deus, de forma particular lá em João 6, a maneira como ele trata com aqueles homens que buscam ele com uma motivação errada. Nós vemos também o cuidado dele com aquela mulher, né, que ele se encontra naquele poço, e outras tantas experiências, né, de cura, de restauração, de transformação, de amor, o trato que ele teve com Nicodemos. Então a gente acompanha o ministério, e através desse ministério de Cristo nós vamos aprendendo, através das palavras ensinadas, do Sermão do Monte, nós vamos vendo a ação do Senhor, querendo produzir em nós uma nova vida, apontando para uma eternidade, amados. Nós vemos também nos evangelhos a morte, né? A morte de Cristo na cruz, a entrega que ele faz, né? A maneira como ele vai, a maneira como ele enfrenta, né, a cruz, o ensino que ele traz a nós na cruz, né, perdoando-nos, trazendo para nós uma concepção muito clara de perdão, mostrando que o perdão ele não está vinculado a um momento, ele está vinculado a uma disposição de coração que a gente precisa ter no Senhor, né? E aprendendo com ele, na sua morte, na sua ressurreição e na sua promessa de vinda. Mas tem algo que o Senhor falou, e está ali no livro de João. Eu vou pedir para a Luísa ler para nós aqui, né? Uma promessa que ele fez, e ela vai ler para nós bem alto. Lê para nós, Luísa. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois, se eu não for, o Auxiliador não virá. Mas, se eu for, eu o enviarei a vocês. A promessa que nos alcançou. A promessa liberada de ele não nos deixar só. E essa promessa já havia sido predita lá no Antigo Testamento. A Kátia vai ler para nós aqui em Joel, né, capítulo 2, versículo 28, e depois nós vamos nos deter aqui em Atos 2. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Amém, amados? Amém. Amém, essa realidade, né? E aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4, assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, e de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 2, versículo 4, diz assim: todos, repita comigo aí, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Amados, eu quero falar rapidamente, de forma objetiva contigo hoje, sobre um dos grandes significados, alguns significados do dia do Pentecoste. Aqui existem algumas coisas que nos foram deixadas por inspiração do Espírito Santo. Primeira coisa que nós vemos aqui é a palavra da promessa. A palavra de um Deus que prometeu algo a nós. Interessante aqui, no que a Luísa leu e também naquilo que a Kátia leu, elas estão linkadas a uma verdade do Senhor, que diz assim lá em Lucas 24, 49, só vou ler aqui: e eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Eu preciso linkar essas duas coisas para entender aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Havia uma promessa de Deus. Havia algo que desde lá do Antigo Testamento já havia sido predito pelos profetas, e isso vem acompanhando a história na palavra de Deus. E isso também vem acompanhando a história de Cristo, que é o quê? A manifestação do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Lá em Gênesis nós vemos isso. Depois mais para lá em Esdras, no livro de Joel, né, nós vemos também a figura do Espírito Santo. E agora no Novo Testamento também nós encontramos essa verdade, essa realidade para nós, expressada aqui, uma promessa de Deus. Deus é um Deus de promessas, amado.
Deus é um Deus que libera promessas sobre as nossas vidas. E Ele zela e Ele vela para que as promessas dele na nossa vida sejam cumpridas. Então Deus não é um Deus que se esquece daquilo que Ele prometeu. Então havia uma promessa, houve uma promessa pelos profetas, houve uma promessa que foi deixada pelo próprio Pai, houve uma promessa que foi deixada pelo Filho. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que nós temos que viver segundo a promessa que Deus tem para nós. Agora presta atenção, algo aqui que é extremamente importante para que a gente possa entender. Ele diz assim, olha, no versículo 4, ele diz assim, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Não se ausentasse de Jerusalém. Então ele diz, permanecei na cidade, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O que eu preciso entender aqui, amados? Aqui houve um link entre a promessa do Pai e a obediência dos filhos. A promessa de Deus e a nossa obediência. Por que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo? Por que eles receberam a promessa? Por que eles foram alcançados por aquilo que Deus havia falado? Justamente porque eles permaneceram aonde eles deveriam permanecer. Isso é, no caminho da obediência. Amados, tem uma forma de nós sermos cheios do Espírito Santo. Tem uma maneira de nós nos encontrarmos com a promessa de Deus. Tem uma maneira de nós vivermos, aquilo que Deus tem para nós. E a única maneira é nós obedecermos aquilo que Deus tem falado. Se eles não tivessem onde o Pai havia dito para eles permanecerem, eles não iriam receber aquilo. Eles não iriam receber. E quantas vezes nós perdemos aquilo que é de Deus para as nossas vidas, porque nós não atentamos em obediência, a palavra da promessa que é para se cumprir em nós. Então, se eu quero alcançar a promessa, eu preciso entender que existe uma condicionante aí, existe uma condicional aí. Eu preciso perceber o que eu tenho que fazer. Nós falamos ontem o texto que diz assim, se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. A promessa, amado, é que nós vamos comer o melhor da terra se nós quisermos. Onde é que está condicional aqui? Se eu ouvir o Senhor, credes em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A promessa está aí. Se eu crer, a minha casa vai ser salva. Então eu preciso atentar para isso. E esses homens atentaram para essa verdade. E eles foram alcançados pela promessa em função da obediência. Muitas vezes nós perdemos a promessa porque nós percorremos caminhos que nos distanciam e o caminho é a desobediência. Então eles foram alcançados em 2:3 pela promessa. Agora, a promessa, quando chega nas nossas vidas, ela atua de uma maneira transformadora. A promessa, quando chega nas nossas vidas, quando se cumpre em nós aquilo que o Senhor tem, algumas coisas acontecem. E aqui nesses textos aqui da palavra de Deus, fala de uma realidade. Ele fala das consequências de serem alcançados pela promessa. E eu quero aqui falar contigo algumas. Atos capítulo 2, versículo 14, Diz assim, Atos 2, então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai para as minhas palavras. Primeira consequência da palavra aqui na igreja. Primeira consequência da promessa de Deus, da descida do Espírito Santo, do Pentecoste, amado. É justamente que Deus vai nos acrescentando autoridade na sua palavra. Amados, quem era Pedro? Se nós olharmos algumas descrições em relação a Pedro, nós vamos ver um Pedro impulsivo, nós vamos ver um idólatra, nós vamos ver um iletrado, nós vamos ver um homem que por muito poderia ter sido desprezado, pelaquilo que ele significava de forma cultural. A maneira de ele se expor, a maneira de ele falar, a maneira de ele agir. Mas agora nós vemos um Pedro antes e um Pedro depois, amados. Nós vemos um Pedro que antecede e um Pedro que procede. O que nós enxergamos aqui, amado? Pedro se levantando agora.
Pedro se enchendo de autoridade naquilo que era a palavra revelada de Deus para ministrar as verdades do Senhor na sua geração. Amados, uma das consequências do Espírito Santo na nossa vida, e nós precisamos entender isso, é justamente ao sermos cheios do Espírito Santo, porque nós estamos andando num caminho de obediência, nós crescemos em autoridade e nos tornamos agora influência aonde Deus tem nos colocado. Por muito tem faltado autoridade na vida de muitos cristãos, na palavra. Muitos têm forjado a autoridade. Muitos têm achado que a autoridade é autoritarismo. Muitos que têm achado que a autoridade é uma expressão de força. Ela vem pelo grito. Não, amados. A autoridade vem pela revelação que nós temos de quem somos em Deus e de quem Deus é em nós e da palavra que nós recebemos. Então guarda isso no teu coração. Primeira consequência que acontece aqui, amados, que tem um significado tremendo, é que Pedro cresce, mas ele não cresce o Pedro, o que cresce é a palavra de Deus em Pedro. Pedro se torna um homem agora diferente do que ele era antes, e ele se levanta num discurso, e esse discurso ele procedia de Deus, porque ali, quando a gente vê no 4, bem no final ele diz assim, ó, eles falavam em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falasse, e para mim isso tem um significado espiritual também. Existe uma concessão que vem da parte de Deus para que nós tenhamos palavra que é dele. Então o primeiro ponto aqui da consequência é a autoridade na palavra. Você tem autoridade na palavra, mano? Se você não tem ainda, busca essa autoridade no Espírito Santo de Deus. Depois, lá no 17, lá no 2, 17, deixa eu ver aqui, no 2, 17, não, eu estou aqui, deixa eu achar aqui o texto, para que eu possa ministrar contigo de forma correta, tá? Terceira coisa que acontece aqui é que os homens, olha só, os homens, eles, aqui no versículo 38 diz assim, ó, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No 37 diz assim, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração. Compungiu-lhes o coração. Eles foram tomados por um senso de arrependimento, amados. E aí tem uma coisa que precisa ser estabelecida nas nossas vidas, amados. Quando o Espírito Santo chega em nós, quando nós recebemos de Deus, a palavra de Deus diz que o arrependimento, ele procede da ação do Espírito em nossas vidas. Ele nos conduz a esse caminho do arrependimento. Então Pedro, ele ministrou essa verdade, amado. Ele ministrou essa verdade que veio do Senhor para a vida daquelas pessoas. E aquilo quebrantou o coração deles. Eles se arrependeram, eles se compungiram, sabe? Então essa é uma outra questão. Autoridade na palavra. Arrependimento, confissão pública de fé, manifestação, aceitação. Tem uma parte que diz assim, e eles aceitaram a palavra e foram batizados. Quando nós aceitamos a palavra, quando nós entendemos, quando nós nos quebrantamos, quando o arrependimento bate em nós, essa aceitação da palavra faz nós tomarmos uma atitude de uma fé pública, uma manifestação de uma fé pública diante de todos. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde nós precisamos crescer em autoridade na palavra, buscando a Deus e ministrando a verdade àqueles que estão em torno de nós. Esse é um tempo que nós temos que profetizar e também liberar essa palavra de arrependimento para que possa acarretar e causar na vida dos outros, né, confissão pública de fé. E aqui ele fala também, no 2,43, ele diz assim, ó, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos. Grava isso no teu coração, amados. Quando o Espírito Santo de Deus chega nas nossas vidas, ele nos transforma, nos dá autoridade, nos muda, ele também vem com poder, amados. Ele vem com poder. Uma igreja de poder, uma igreja de milagres, uma igreja que se manifesta através de sinais e prodígios. Eu posso dizer a ti, graças a Deus, eu tenho visto coisas nesses últimos dias, Deus curando, Deus restaurando, e eu creio que através da igreja do Senhor, Deus vai se manifestar com sinais e prodígios no dia da luta, no dia da adversidade, no dia da batalha. Isso nós estamos vivendo, amado, eu quero te dizer, um dia como esse de hoje, esse é o dia que nós precisamos nos manifestar, né, com poder diante do Senhor e diante da sociedade.
A igreja sendo revelada pelo milagre. A igreja também sendo revelada pelo poder que aponta para Cristo. Não para nós, não para a denominação, não para que eu ou você sejamos conhecidos. Não, amado. É para que Cristo seja revelado. Para que o Senhor seja conhecido entre a sociedade como Deus que cura, o Deus que restaura. Então nós vemos aqui uma igreja com sinais e prodígios. Uma igreja, amado, com a manifestação do poder de Deus. E aqui no 44, algo que a gente já tem falado, e diz assim: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Uma das maiores, vou dizer assim, manifestação do Espírito de Deus na vida da igreja é justamente isso, a quebra das individualidades. Eu deixo de me preocupar somente comigo. Eu deixo de ser uma pessoa apática em relação aos outros. Eu deixo de ser uma pessoa antipática em relação aos outros. Eu começo agora, como nós temos falado e aprendido, exercitar uma empatia, nos colocarmos, sabe, no lugar daquele que está sofrendo. Nós precisamos entender isso. Não adianta eu guardar, não adianta eu ter o meu celeiro cheio de alimento quando pessoas estão morrendo na rua, passando fome. Nós somos um povo, amado, que precisamos entender o que Deus fez e aquilo que Ele quer fazer ainda através de nós. E essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Então Deus vem com o seu Espírito e quebra as individualidades e traz um senso coletivo de troca, traz um senso coletivo de compartilhar, de dar. Agora eu te desafio, amado. Nós estamos em casa. Nós estamos em casa. Nós não conseguimos, você não sai para a rua para encontrar um ou outro, mas eu te desafio, amado, é pegar o telefone, pegar o WhatsApp, entrar para procurar saber se tem alguém precisando de alguma coisa. Às vezes é um conselho, às vezes é uma palavra, às vezes é uma expressão que faz com que a pessoa tenha ânimo. Às vezes, amado, é um litro de leite, sabe? Pergunta. Vamos tentar repartir o que nós recebemos, não só da parte espiritual, mas também da parte prática. Indo para o final aqui, queridos, para a gente orar. Aqui nesse contexto aqui, eu digo que havia alguns tipos de pessoas que circulavam em torno e até mesmo dentro da igreja. Quando nós vemos a descida do Espírito Santo, quando nós vemos os acontecimentos que se deram, nós vemos algumas reações. E essas reações, eles apontam para uma realidade. Essa realidade são os tipos de pessoas que muitas vezes estão convivendo em torno ou até mesmo dentro. E rapidamente aqui, amados, depois nós entramos mais a fundo nisso, eu quero dizer para vocês aqui, né, repartir isso, né, isso não significa que você tenha que aceitar, mas eu te peço que você reflita, que você medite sobre isso. O primeiro tipo de pessoas que eu vejo são aqueles atônitos e perplexos. A palavra de Deus fala que os homens, ao verem a descida do Espírito Santo, ao ver o agir do Espírito através dos galileus, através daqueles que estavam ali orando, a Bíblia diz que eles ficaram atônitos e perplexos. E o que significa ficar atônito e perplexo? Eu anotei aqui, é que são pessoas que são tomadas de assombros, são pessoas que ficam espantadas, pasmos, aturdidos com um acontecimento ou com algo que é estranho. Essas pessoas ficam boquiabertas. Eles não entenderam. Aqui até tem uma relação com o ceticismo, com uma incredulidade. Eles ficaram espantados, eles ficaram atônitos, perplexos, de estarem entre eles homens galileus, né, falando uma língua que alcançava todas aquelas nações que estavam em volta. E muitas vezes na igreja, mano, nós temos pessoas que estão espantadas. Nós temos pessoas que estão perplexas. Nós temos pessoas que estão atônitas. Pessoas que muitas vezes estão aturdidos com aquilo que Deus está fazendo. Mas essas pessoas não se entregam a esse Deus. Essas pessoas ficam até mesmo a comentar. E muitas vezes essas pessoas ficam até com espírito de incredulidade. Quando Deus usa quem Ele usa. E hoje, esse é um tipo, é uma característica de pessoas, são os atônitos, são os perplexos, são aqueles que ficam espantados com o mover, mas não se deixam envolver, não se deixam entregar, né? Aqui diz também que muitos ficavam admirados. E até mesmo a palavra de Deus diz que alguns, que a igreja
caía na admiração, que o povo tributava grande admiração por eles. E é interessante aqui, né? Por quê? Porque a admiração, ela significa assim, a admiração emocional, que traduz respeito, consideração, veneração, apreço, simpatia. Olha só, são pessoas que admiram, são pessoas que são simpáticas à igreja, são pessoas que são simpáticas ao evangelho, são pessoas que até gostam, são pessoas que até apreciam a Cristo, apreciam a igreja, são simpáticas, mas porém elas não se envolvem, elas também não se entregam, também não se dedicam, elas também não renunciam às suas vidas. Elas participam das reuniões, elas vão em algum almoço, elas vão em algum a fazer, algum projeto, porque elas simpatizam com aquilo que a igreja faz, elas simpatizam, entre aspas, com a filosofia de vida da igreja, com aquilo que Jesus ensina, mas elas não vivem uma vida de renúncia. Terceiro tipo de pessoa que nós vemos aqui, que fala assim, são os zombadores. São aqueles que escarneceram, são aqueles que desprezaram, que agiram com sarcasmo, com desdém, que zombaram, que depreciaram o que o Espírito Santo estava fazendo. Sabe, entre todos aqueles, tinham aqueles que chamaram os discípulos da igreja, que eles estavam embriagados, com sarcasmo, com zombaria. Isso acontece nos dias de hoje. Mas entre esses aqui, havia um tipo de pessoa. E isso que eu te chamo a atenção essa noite. Haviam aqueles que eram cheios do Espírito Santo. Haviam aqueles que eram cheios do Espírito Santo. Aqueles que eram arrependidos. Aqueles que foram tomados pelo arrependimento, pela sensibilidade. Algo que foi produzido na vida deles pelo Espírito Santo e pela palavra. E é entre esses que você precisa estar, amado. É entre esses que você precisa estar. Entre aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. E o que nós precisamos no tempo que nós estamos vivendo é justamente isso. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar contigo, mano. Onde você está agora, né? Eu quero orar com a tua vida. Sabe, o nosso coração tem horas assim que dá um apertinho, né? E eu estive na igreja e a gente entra na igreja e vê a igreja vazia. Aqui dá um apertinho aqui dentro. E tem uma moça que me mandou uma mensagem numa dessas nossas lives, ela disse assim, pastor, mais ou menos isso. Muitas vezes eu vi a igreja aberta, muitas vezes eu tive a oportunidade de ir nos cultos e eu não fui. Muitas vezes eu tive a oportunidade de ir nos cultos, agora eu não fui. E agora que eu gostaria de ir, eu não posso. E ela dizendo do arrependimento dela de não ter percebido a oportunidade de Deus. Amado, que esse tempo também venha para nos ensinar a valorizar aquilo que muitas vezes nós não valorizamos. A valorizar a família, a valorizar o irmão, a valorizar a igreja, a valorizar a saúde, a valorizar a oração. Quero te convidar agora você, junto com a tua família, em nome de Jesus, orar nesse instante, em nome de Jesus. Pai, nós queremos, nessa noite, Pai, te agradecer por esse tempo. Eu quero abençoar cada vida que está vendo e virá. Cada vida, Pai, que está escutando essa ministração, Pai, não é algo meu, é algo teu, e se de alguma forma eu possa não ter conseguido passar com clareza, Pai, aquilo que tu queria passar, eu sei que o teu Espírito Santo, Pai, vai falar ao coração dos teus filhos. Usa-nos, Pai. Usa-nos no tempo chamado hoje, para que nós possamos viver segundo a tua palavra, Pai. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Uma igreja envolvida com a tua palavra, Pai. Guarda as nossas vidas em ti, Senhor. E nos ajuda, Deus. Eu abençoo a vida de cada irmão. Eu abençoo a vida de cada família, Pai. Eu abençoo a tua vida, amado. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo o teu coração com alegria, com paz, com esperança, com segurança. Eu abençoo a tua vida com aquilo que é do Senhor, que o Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Eu peço ao Pai que coloque os anjos ao redor da tua casa. Eu peço ao Cordeiro que o sangue dele, sangue de Cristo, seja aspergido e derramado nos umbrais da tua porta, para que qualquer intenção, peste, doença, vírus, seja lá o que for, não se aproxime de ti. Não se aproxime de ti. Pai, dá uma noite de tranquilo sono a todos aqui, Pai. E que nós venhamos a trocar informações a respeito daquilo que tu tens para fazer nesses dias, Pai. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Vamos terminar cantando aqui, amado. E eu te desafio,
Hashtag, isto vai passar, crendo em Deus, culto em família. Coloca lá uma foto, lá. Coloca um versículo junto e declara que o Senhor é Deus. Eu te desafio, propaga isso, compartilhe com os teus amigos, para que eles possam fazer e nós possamos semear em outros lugares essa verdade que nos traz esperança, em nome de Jesus. Tua presença, Senhor. Em tua presença. Em tua presença, Senhor, a libertação, a restauração. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, a cura, a paz, a plena alegria. Em tua presença, Senhor, a presença, Senhor, em tua presença, Senhor, a renovação, a transformação. Em tua presença, Senhor, Na presença. Deus te abençoe, querido. Amamos vocês, viu? Amamos vocês. Estamos à disposição naquilo que Deus quer fazer, naquilo que o Pai quer fazer em nome de Jesus. a vida e a